Bom, pessoal, então hoje vamos começar uma série de videoaulas a respeito do HTML5. Então a minha ideia é lançar aí pelo menos aí uma vez por semana, né, um videozinho uh, contando um pouco do HTML5 e mostrando exemplos de utilização das novas funcionalidades, dos novos recursos dessa nova versão do HTML. Bom, para começar, né, falar um pouquinho sobre o que é o HTML5, uh, alguns dos seus recursos aí e um pouco da história. Bom, o HTML5, né, já não é tão nova a geração do HTML assim, ele já tem alguns aninhos aí que ele está entrando nos navegadores. Né? Então a ideia é que ele tem uma série de novos recursos, de novas funcionalidades que a gente pode, que antes a gente não poderia fazer só utilizando HTML e agora é possível só usando HTML fazer essas funcionalidades. Né? Então, consequentemente, eu vou reduzir a utilização de plugins. Os plugins eles servem justamente para que nós possamos trabalhar no navegador exibindo, né, e trabalhando com tecnologias, trabalhando com formatos aí que o navegador não suporta. Então essa é a ideia do plugin, permitir que nós façamos isso, que nós consigamos contornar uma limitação do navegador. Um exemplo clássico disso até pouco tempo atrás aí era rodar um vídeo, né? Que normalmente se rodava com flash. Ou ainda se roda, né, com flash, mas até um tempo atrás era obrigatório praticamente tu utilizar um flash para rodar um vídeo. Então isso é uma das funcionalidades que a gente usa plugin. Né? Hoje, depois tu vai ver que não é obrigatório mais utilizar o flash. Então a ideia é reduzir a utilização de plugins. E ele está sendo implementado aos poucos pelos navegadores web. Né? Então a, o, a compatibilidade com o HTML5 é uma coisa que os navegadores, a cada versão que sai, eles vão implementando novas funcionalidades. Então é bom ficar atento para isso também. Nem tudo que eu fizer em HTML5 vai rodar em todos os navegadores. Bom, aqui eu vou passar aqui a linha do tempo, né, das tecnologias HTML, das tecnologias para navegador, desde a primeira versão do HTML 91. Então, algumas características do HTML5. Uma das mais legais que eu acho é o suporte à reprodução de áudio e vídeo. Quer dizer, eu posso trabalhar com reprodução de áudio e de vídeo sem ter que recorrer a plugins nativamente. Isso é bem legal. Né? Armazenamento local também, posso armazenar informações, tipo um cache, né? Ele tem novas funcionalidades dessa característica. Marcação de blocos com maior significado, isso aqui é bem interessante também. Nossas páginas HTML aí, normalmente as tags não tem nenhum tipo de significado. Né? O que é uma div, o que é um P? Isso foi inserido no HTML5. Isso aí é para ajudar os mecanismos de busca a encontrar melhor o conteúdo, né? Do que se refere aquilo que tu está procurando. Então é bem legal também. Novos controles para formulário e também a parte de desenho. Isso a gente vai vendo com um pouco. Bom, o HTML5 então é o seguinte. A compatibilidade dele varia de acordo com o navegador. Então tem um site que eu não sei se eu não virei ele. Deixa eu ver aqui, ó. html5test.com, vamos ver se é esse. Isso mesmo. Ó, html5test.com. Esse software aqui, essa página, ela testa a compatibilidade do navegador com as funcionalidades do HTML5. Isso é uma coisa que eles mesmos estão mudando, né? Frequentemente eu acesso esse site para ver como é que está essa compatibilidade. Né? Antigamente, se não me engano, não tinha 555 pontos, era menos. Então, conforme as coisas estão sendo implementadas, está aumentando essa compatibilidade. Então eu entro no site html5test.com, ele me dá a pontuação do navegador e ele me diz o seguinte, olha lá. Esse navegador ele é compatível com o quê?
aceita vídeo? Ele está dizendo que sim. Aceita aí o formato MPEG? Sim. WebM? Não. Né? Aceita áudio? Sim. Olha lá. Aceita MP3? Aceita. Né? Não aceita PCM. Outros aqui, vamos ver. Não aceita input type date, input type month, né, mês, input type week, que seria semana. Ele não aceita o color, ele não aceita também, quer dizer, não é tão completinho assim, né, o nosso Safari, né? Então ele tem uma série de... Aqui ele diz basicamente o que ele pontua, né, e retornando o que ele implementa e o que ele não implementa do HTML5. Então essa é a minha versão do Safari 6.1, ela tem 390 pontos. Se eu for aqui nos outros navegadores, ele me dá um ranking de compatibilidade. Bom que é com vírus no computador aqui também. Então ele me dá um ranking de compatibilidade. Olha lá. Olha o Chrome. O Chrome atualmente, olha lá. Olha os scores aqui. Vamos ver o ranking rapidinho. Cara, isso muda, ó. Mas o Chrome é o primeiro, 509. Depois o Opera, depois o Firefox, depois o Safari, depois o IE. Então nesses mais usados, né, que a gente tem. Ele faz esse ranking. Se eu pegar todos os navegadores, tem o Maxton, que já foi o melhor. O Maxton esse já foi o mais compatível. Agora ele caiu um pouco, está em terceiro. E assim nós vamos aí. E aí está em terceiro, mas a próxima versão dele promete bater, inclusive, o Chrome. Então, tem vários. Tá? Tem para tablets, dá para ver compatibilidade, para dispositivos móveis, e para outros devices, como até aí o Xbox, onde tu tiver navegador, certo? Então ele diz a compatibilidade de cada um, de cada plataforma, de todos os navegadores, e isso ele vai fazendo atualizações, certo? Então isso é bem legal para quem quiser ver, eu quero botar no meu projeto, ele vai rodar no Chrome. O que eu posso usar? Ele vai rodar no Firefox. Claro, se for um projeto aí que vai ter que rodar em todos os navegadores, aí a coisa complica um pouquinho. Né? Tem que usar outros recursos para exibir. Né? Então, essa aí é a ideia geral do suporte, html5test.com. E eu vou falar um pouquinho, esse aqui eu não vou nem implementar, tá? Eu vou só comentar brevemente a parte da semântica, que é uma das partes bem interessantes do HTML5. Não vou contar aqui toda a história, mas qual é a moral desse negócio aqui? Tá? Os caras fizeram um estudo, pesquisaram aí as principais classes, as principais IDs utilizadas no mercado e pensaram numa ideia, de repente, de substituir essas classes, esses IDs, por tags. Né? Porque se tiver que dar uma pesquisada, a gente vê que tem muita coisa que se repete e que é justamente para dar uma ideia de organização do código. Por exemplo, o footer, no rodapé, o text, o menu, estou querendo organizar um menu, né? Estou aqui copyright, header para a ideia do cabeçalho. Alguns deles são bem significativos, né? Por que eles usam esse ID? Por que eles usam essas classes? Então eles trocaram algumas tags, criaram outras, tiraram algumas antigas, e aí chegamos a este ponto aqui. A primeira coisa que mudou, que ficou bem melhor, é o doctype. O doctype tinha que escrever todo esse bagulho aqui antes, no 4. O HTML5 ficou bem mais limpo. Mesma coisa quando eu vou botar o char7 no meta lá. Tinha que escrever todo esse comandão, certo? No HTML5 eu só largo o char7 está feito. Estrutura de documento. Normalmente, né, o pessoal divide o documento por divs. Né? Claro que as divs, qual o problema de utilizar divs? Div em si não significa absolutamente nada. Né? Se eu botar uma div na minha página, não é nada. Agora, se eu botar uma div cujo ID é header, eu já vou achar que essa div é do cabeçalho. Mas a tag div em si, ela não significa nada para mim. Agora, se eu tivesse tags específicas, como header, nav, que seria o menuzinho, a barra de navegação, a side, aí
footer eu teria já mais significado na minha aplicação, na minha página. Eu poderia ter uma melhor busca, uma melhor organização. Então, basicamente é o seguinte, nessa parte aqui, que eu não vou desenvolver o exemplo. Basicamente aqui é o seguinte, depois dá para vocês olharem com mais calma. As novas tags semânticas do HTML5, se eu botar um header ou botar uma div, quando eu rodar a página não vai mudar nada. O que vai mudar é o significado daquela tag, certo? Se eu fizer uma página assim, eu fizer assim, né? Se eu não meter a mão no estilo, vai ser a mesma coisa. Então, o sentido dessas novas tags é dar uma semântica melhor ao meu documento, certo? Organização. Aqui tem todos eles aí, é só procurar que vocês também vão encontrar. Ó, a estrutura básica de um documento HTML5. Aqui um exemplo, uma página que pode validar. Aqui um exemplo de um HTML utilizando ainda HTML4, ó, com divisórias de cabeçalho, sidebar e tudo mais. E com HTML5 como é que ficaria. Menuzinho, é bem interessante essas tags semânticas novas, certo? Então, essa é a estrutura. Como eu disse, se eu copiar e colar isso aqui dentro da minha aplicação, lá dentro de uma página, né, não vai dar nenhuma diferença. A diferença é simplesmente na estrutura do meu documento. Essa é a ideia. Tá? Bom, então assim, ó, e essa parte semântica, então, já estamos conversados aí, né? Então é só para entender como é que funciona e, claro, que se eu puder usar, né, usando na minha aplicação, melhor que eu use. Né? Quanto melhor, mais eu usar, melhor. Vai ficar bem mais organizado o meu código. Mas por enquanto tem nada de bonitinho aqui, de funcionalidade nova. É mais questão de conteúdo, porque a página que não é acessada, né? O que adianta ter um site que ninguém vê? Então, os mecanismos de busca já estão considerando isso aí, então é importante sempre que possível utilizar esses novos recursos, certo? Então, assim, o nosso próximo assunto que eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito grande, a gente vai começar a botar a mão na massa, que é trabalhar com elementos multimídia. Aqui nós vamos criar um projetinho e vamos ver como é que a gente trabalha com esses elementos na minha aplicação, certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí.